bom que você veio, viu, irmãos? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Abacuque capítulo 3, nós vamos ler o versículo 17 ao 18. Você que encontrando já fica sobre os seus pés. Obrigado, Carlinhos. A água que o Carlinhos dá, ela é mais gostosa, sabe, irmãos? Não sei o que acontece. Abacuque 3, 17 ao 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Podeis assentar em nome de Jesus? Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Essa palavra já foi transformada em canções e julgo eu ser uma canção muito perigosa, porque você fala, eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, e é muito perigoso. Uma vez eu fui posto à prova em uma das missões que nós fazíamos lá em São José da Lapa. Eu lembro que a minha esposa puxou essa canção lá e o povo abriu a boca desse tamanho para cantar. Todavia me alegrarei. Eu tô, meu Deus, que perigo. E acabou que eu também estava abrindo minha boca junto com os irmãos e cantando essa música. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aí na hora de ir embora, juntos os negócios, cadê a chave do carro, amor? Uai, tá aqui não? Na hora que foi ver a chave trancada dentro do carro. Todavia me alegrarei. Juntou um tanto de traficante em volta do carro tentando abrir o carro. E todavia me alegrarei. Não é? É perigoso, mas nós vamos falar um pouquinho sobre Abacuque. Eu queria que você trouxesse à memória aquilo que muitas das vezes te colocou à prova. Eu não gosto desse termo, te colocou à prova. Mas muitas vezes, várias peças nos foram pregadas. Quem aqui nunca teve a sua alegria roubada por um momento? Você estava feliz, você estava alegre, contente, de repente, algo vem e te rouba aquela alegria. Seja um luto, seja uma dívida, em alguns casos um divórcio. A esposa não esperava a traição do marido, o marido não esperava a traição da esposa, ou a esposa simplesmente cansou da cara do marido, não quero mais. Eu já tive várias vezes que a minha alegria foi roubada momentaneamente. E é difícil, meus irmãos. E nessa passagem que nós lemos, o Abacuque, o profeta Abacuque, ele se torna um grande exemplo para nós. Enquanto nós estivermos nessa casa chamada carne, nós passaremos por problemas, por tribulações. Nós passaremos, porque não é o fato de nós sermos cristãos que nós fomos imunes aos problemas. Deus, ele não prometeu imunidade ao povo dele. Aquele que me buscar de todo o teu coração, eu livrarei de todos os problemas. Não. Nós vemos Cristo, o Filho de Deus, sendo tentado, sendo provado. A palavra de Deus vai falar que em tudo Jesus, ele foi tentado, porém, sem pecado. Não é verdade? Quem dirá o Filho de Deus passar por tantos problemas e nós que fomos inseridos nessa videira, enxertados, nós não vamos passar por problemas? Irmãos, mentiram para o povo de Deus durante muitos anos. O povo de Deus é o dono da prosperidade, o povo de Deus é o dono da cura. Meus irmãos, se nós formos olhar a palavra de Deus, nós vamos ver que todos os que nos antecederam passaram por problemas. Como eu disse, Deus, ele nunca nos prometeu imunidade, mas ele prometeu estar conosco. E essa deve ser a nossa motivação. O Senhor, ele está conosco.
Independente do problema que você estiver passando, Ele prometeu estar conosco. Com problema ou sem problema, o Senhor está do seu lado. Creia nisso em nome de Jesus, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus diz. Aí a palavra de Deus nos orienta a nos comportar diante das dificuldades da vida. Como eu disse, esse exemplo de Abacuque é um grande exemplo. Nele nós vemos como o profeta Abacuque se comportou. Se você pegar esse livro para ler, 3 capítulos apenas, você vai ver que o Abacuque que começa a lamentar, o Abacuque que duvida do poder de Deus, já lá no capítulo 3, ele já é uma pessoa confiante. E isso precisa acontecer com o seu povo. Maturidade. O tempo vai passando e nós vamos aprendendo mais e mais com o Senhor. Precisamos evoluir. O mesmo Robson de há 3 anos atrás não pode ser o mesmo de hoje não, meus irmãos. E ninguém melhor do que você mesmo para fazer essa autoavaliação. E dentro dessa passagem nós podemos tirar algumas lições de como nós devemos nos comportar quando tudo parece estar perdido. Eu gostaria que no decorrer dessa palavra, você fosse trazendo à memória algumas frustrações que você teve no decorrer da sua vida, algumas rejeições que você teve no decorrer da sua vida. Vai pedindo ao Espírito Santo. Se você não conseguir lembrar, o que eu acho impossível, peça ao Espírito Santo para te trazer à memória, em nome de Jesus. O contexto dessa passagem, o profeta Abacuque, ele estava passando por momentos muito difíceis. Além da idolatria que Deus, através dele, falava para o povo do reino de Judá, o reino de Judá, nesse contexto, está prestes a ser devorado pelo império da Babilônia. E o império da Babilônia, meus irmãos, eles não imperavam apenas um grupo de pessoas, era um mundo. Dominavam o mundo, entravam em cidades, saqueavam, matavam, sequestravam o rei, fazia atrocidades com esse povo. E Abacuque está nessa terra. Imagina comigo, se coloque no lugar de Abacuque. O reino de Judá ela era a próxima cidade na lista do império da Babilônia. Grandes estudiosos, eles acrescentam, né? Eles dizem que Abacuque podia ouvir o barulho das lanças sendo batidas nos escudos. Abacuque podia ouvir a marcha dos soldados do império babilônico. E o que ele podia fazer humanamente? Só sentar e esperar pela morte. Não tinham tratados. Não haviam acordos. Eles entravam e dominavam aquela região. Era sempre assim. Como eu disse, naquele momento não tinha muita coisa para fazer. E Abacuque, então, ele faz o que todos nós deveríamos fazer. Através da oração e através da nossa fé, clamar ao Senhor. E foi isso que ele fez lá no capítulo 3, que nós acabamos de ler. Eu gostaria de ler novamente com vocês. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alguns livros que antecedem o livro de Abacuque, nós vamos ver, e já estudamos sobre isso também, a escassez de alimentos. Já aqui não é a falta de alimento. Abacuque não está falando, olha Senhor, ainda que faltar o vinho, ainda que faltar o alimento. Não, estava vindo a morte. A morte estava a caminho de Abacuque. E ele vai e fala isso. Todavia, independente do que vai acontecer aqui, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, se você realmente conhece o único e verdadeiro Deus, você saberá que é possível você se alegrar no momento da aflição. No momento da morte é possível você se alegrar. No momento da doença é possível você se alegrar. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque
nós nos alegraremos se nós olharmos para o que o Senhor fez por nós. Nós nos alegraremos olhando para a graça de Deus, olhando para o favor de Jesus por nós, porque, meus irmãos, muito excede os problemas que você está passando ou que você já passou. Pedi para você trazer a memória. Acredito que você lembrou de vários problemas. Um exemplo de contentamento está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. Grande exemplo de contentamento. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Meus irmãos, além de nós recebermos a graça, a salvação por meio de Jesus, nós recebemos a condição de sermos chamados filhos de Deus. Se você não se alegrar com isso aqui, meus irmãos, eu não sei o que pode trazer alegria no seu coração. Olhando para a cruz, que era o lugar, era o nosso destino, e Jesus, Ele comprou a nossa dívida. Meus irmãos, isso deve ser o maior motivo da sua alegria. A nossa alegria deve ser embasada na nova vida que temos em Deus por Cristo Jesus. Nós devemos nos contentar com o que recebemos da parte de Deus, porque, como eu disse, é muito maior do que tudo que pode vir contra nós. Trouxe à memória os problemas? O que te provoca maior alegria? É o fato de Jesus ter entregue a sua vida por você? Ou esse problema que você está passando? Será que esse problema que você passou ou que está passando pode de fato abafar a alegria da nossa salvação? Eu não quero diminuir o seu sofrimento, a importância que você dá a esse sofrimento. Mas o que Jesus fez supera em muito. Supera, meus irmãos. Claro que você pode chorar a dor de uma perda de um filho, da esposa. Dói, claro que dói. Mas isso não pode roubar a sua alegria. Não pode roubar a sua alegria. Se você pegar tudo que você passou até o dia de hoje e colocar num pacote, tudo, imagina tudo, todas as frustrações que você passou, todas as decepções, todas as rejeições, todas as perdas, isso não arranha nem um pouquinho da superfície do favor que Deus fez por você, da alegria que Ele te proporcionou. Era para a gente andar mostrando os dentes para todo mundo, mostrando quão felizes nós somos, porque nós temos um Deus que nos proporcionou isso. Temos muito mais motivos para nos alegrar do que nos entristecer. Tudo que virá sobre a nossa vida, em comparação ao que Deus fez por nós, é fútil. Isso que eu estou falando é uma verdade. Pode se comparar a uma perda. É fútil comparado ao que Jesus fez por nós. Você é uma pessoa feliz? Agora o motivo da nossa felicidade é só uma: nós somos salvos. Jesus, Ele proporcionou isso. A morte dele naquela cruz foi eficaz. Você não precisa fazer mais nada em relação à sua salvação. Agora tem uma vida para se viver, meus irmãos. Não vamos gastar a nossa vida enrugando a nossa cara, com a cara fechada, não. Vamos nos alegrar no Senhor. Afinal de contas, nós estamos vivos. Glória a Deus. E se isso que eu te falei te trouxe um certo desconforto, quando eu falei que é fútil, é sinal que você está olhando apenas para você. Você está olhando para quem te fez mal, mas não está olhando para quem te amou. Você está olhando para aquela acusação que fizeram com você, mas não está olhando para aquele que sangrou na cruz por você. Vocês entendem isso? Quer uma dica? Problema veio, olha para a cruz. Ah, minha mãe está doente, olha para a cruz.
Senhor, minha vida está mal. Olha para a cruz. Olha para o que Jesus fez. Meu Deus. Devemos nos alegrar quando tudo parece estar perdido. As circunstâncias faziam com que Abacuque olhasse e não enxergasse saída. Deus falava com ele, e ele ouvia o império da Babilônia chegando para tomar, para sitiar, para matar. E esse homem ainda olha para Deus e fala: todavia me alegrarei. Que é isso, irmãos? Não é uma canção, é uma oração. Ele não encontrava saída, mesmo Deus falando com ele. No capítulo 2, Deus vai afirmar: eu vou destruir, eu vou permitir. Meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Algo que ofusca os nossos olhos para não ver a saída é o pecado. O pecado faz com que nós nos afastemos do Senhor e não compreendemos o seu favor. O pecado atrapalha tudo. O pecado, ele te atrapalha. Ele faz seus caminhos, ao invés de serem retos, existem obstáculos, é o pecado. Meu Deus, obrigado, Senhor. O pecado dificulta o caminho. O pecado tira a nossa compreensão, a nossa percepção. O pecado nos afasta daquele que é a resposta para tudo em nossas vidas. Sem o Senhor em nós estamos perdidos, meus irmãos. Perdidos, nós estamos à deriva, sem direção. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós nos afastamos dos seus propósitos. Nós passamos a não ter noção do propósito até da nossa existência. Não sabemos por que nós existimos. É por isso que tem muita caneta escrevendo no chão e vassoura escrevendo no papel. Quando a pessoa ela se afasta dos propósitos de Deus, ela não sabe nem por que ela está existindo. Por isso tem muita gente que está à frente de igrejas, falando que é pastor, e a igreja afundando. Se afastou de Deus, não consegue ouvir a direção de Deus. Porque a igreja não abre, você não abre igreja, você abre boteco. Igreja nasce. Não é, meus irmãos? Eu vou abrir uma igreja, daqui a pouco você está vendendo igreja, e isso já é uma realidade. Tem gente vendendo igreja, irmãos. E detalhe, com os bancos, sabe? Meu Deus. Eu vou ler novamente. Quando afastamos o Senhor, nos afastamos do propósito da nossa existência. Passamos a dar mais valor para a rejeição do que para o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu queria muito falar sobre rejeição, meus irmãos. Agora, o maior exemplo que nós podemos ter é Jesus. Jesus também foi rejeitado. Se você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 11, nós vamos ler que até os seus o rejeitaram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isaías vai dizer no capítulo 53, versículo 3, que ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens. O profeta vai falar que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Eu vou contextualizar. Jesus passando ali e você vira a cara para o outro lado com vergonha. Constrangido. E o que mais pesa é o final desse versículo 3. E dele não fizemos caso. E nós nos entristecemos com isso. E nos esquecemos que nós também fazemos pouco caso dele. Irmãos, nós nos esquecemos de Jesus. Ou será que durante todo o dia você ficou assim, Jesus, 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 e está falando até agora e não esqueceu dele nem um minuto? Nós nos esquecemos dele. E eu estou falando de hoje. E no decorrer da semana. Ou talvez nós nos lembramos do Senhor Jesus como nós nos lembramos do Caio. Caio não veio domingo, não veio quarta-feira passada, estava abandonando a gente. Cadê Caio? Mas a nossa lembrança, te expus, glória a Deus. A
A nossa lembrança em relação a Jesus tem que ser o tempo todo. Puxa vida, nós fomos livres do inferno, meus irmãos. Jesus, ele entregou a sua vida por nós naquela cruz. Por ser esse homem de dores e que sabe o que é padecer, Jesus entende bem o que é ser rejeitado. É por isso que ele nos acolhe. É por isso que ele nos acolhe. Não há nada que o Senhor não mude, não há nada que o Senhor não transforme. E mesmo que você seja abandonado, deixado de lado, talvez nem você mesmo está acreditando em você, dure o tempo que durar, Deus pode mudar a sua história agora. Deus pode mudar a nossa história agora. E Deus vai mudar se nós olharmos para os seus propósitos. Não é verdade? Isaías, capítulo 55, versículo 8. Eu gostaria que você lesse comigo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os propósitos que o Senhor tem para o seu povo é muito maior do que aquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou contemplamos. É muito maior, meus irmãos. Existe um propósito na sua existência. E para você perceber, para você saber qual é o motivo de você existir, você precisa ter intimidade com o Senhor. Isso não é carne, nem homem que te revela, é o próprio Deus. Isso precisa estar claro na sua vida, meus irmãos. Por que você nasceu? Será que você vai passar a vida inteira aqui, vindo, sentado aqui? Não. Tem tanta coisa para nós fazermos. Deus não nos deu Lagoa Santa, bairro Aeronautas, Deus nos deu a terra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É óbvio que tem que começar aqui, na nossa casa, em nós. O Senhor nos chamou para algo muito maior. Nós precisamos ouvir a voz dEle nos dizendo o que é para fazer. Eu corri a minha vida inteira do meu propósito. Pastor, esse é doido, pastor. Ainda mais eu que vi muitos pastores sofrendo, perdendo o cabelo. Eu vi muitos pastores assim, sofrendo. E o pessoal me chamando de pastor, esse povo é doido, gente. Que isso, misericórdia. Até que teve um dia que não teve como fugir. Não teve como fugir. É propósito de Deus. Glória a Deus. Existe uma parábola que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Presta bem atenção. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores. Vou dar uma pausa. Eu não gosto disso, tá? Mas eu vou... Achei incrível. Fiquei a semana inteira procurando isso aqui. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores que sonhavam, é parábola, viu? Com o que desejavam ser quando crescessem. Presta bem atenção. A primeira delas, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser um baú mais precioso do mundo, cheio de riquezas e tesouros. Para tal, eu disponho ser cortada. Essa é a primeira árvore, tá? A segunda árvore olhou para o riacho que corria perto e suspirou, dizendo: eu quero ser um grande navio para transportar reis, rainhas e pessoas importantes. A terceira olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui mesmo, no alto dessa montanha, e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantarão seus olhos e pensarão em Deus. Que bonitinho, né? Os anos se passaram e certo dia 3 lenhadores vieram e cortaram as 3 árvores, ansiosos por serem transformados naquilo em que desejavam. Mas os lenhadores não entendiam de sonhos. Que pena. A primeira árvore, a qual desejava ser um baú para guardar preciosidades, acabou sendo transformada em um coxo coberto de capim para alimentar alguns animais, bois e porcos. A segunda, a qual desejava ser um grande navio para transportar pessoas importantes, foi transformada em um simples e pequeno barco de pesca, para carregar gente comum e peixes todos os dias.
A terceira, mesmo querendo ficar no alto da montanha, crescendo sempre, acabou sendo cortada e transformada em grossas vigas que foram esquecidas em um canto de um depósito. Ao que as três perguntavam, tristes e desiludidas: por que tudo isso? Assim acontece conosco também, meus irmãos. Quando nós olhamos para as nossas vontades, eu acredito que todo mundo aqui sonhou que um dia ser médico, ou sei lá, e acabou que ficou frustrado, né? E eu achei que eu ia ser modelo. Por que você está rindo, amor? Por que você está rindo, Caio? Irmãos, eu achei que eu ia ser modelo. Eu achei, sério mesmo. Eu desfilei, olha só. Que cringe. Eu vou editar, eu vou cortar isso aqui. Eu vou falar isso, azar. Eu desfilei lá no SESI, meus irmãos. Desfilei e aqui eu ganhei, tá? Ganhei o primeiro lugar. Ganhei um copinho de pipoca e... enfim. Carlinhos sonhava ser o quê? Um lutador de boxe, né? Então, assim, acredito que cada um aqui tinha um sonho. Eu, graças a Deus, realizei o meu sonho de casar cedo, ter filho cedo. E graças a Deus, eu estou aqui, vou fazer os 40 anos e vou namorar até com minha esposa. Meus meninos cresceram e, né? Esse é o meu propósito de vida, de hoje para frente. Qual que é o seu propósito? Né? Será que você conseguiu realizar aquilo que você tanto queria? Igual essas árvores aqui, uma querendo ser uma coisa, outra querendo ser outra coisa. E a gente frustra quando a nossa vontade não está pautada na palavra de Deus. Porque quando está pautado na palavra de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, meus irmãos. Não tem como dar errado. Abacuque, naquele momento, ele olhava apenas para a realidade. Quando você vai ler, ele reclama com o Senhor: mas o exército é muito grande, nós pereceremos. Meu Deus, o Senhor vai livrar o seu povo. Ele olhava apenas para aquela realidade. Seremos massacrados pela Babilônia. É questão de tempo. Como eu disse, ele podia ouvir os soldados chegando ao reino de Judá, naquele contexto. E é assim que nós agimos. Nós cremos mais na eminente derrota do que nos milagres. Nós cremos mais num problema que nos acarretou do que em Cristo que pode nos livrar. Nós damos mais ênfase ao desemprego. Vai faltar as coisas na minha casa, vai faltar, nossa amiga vai vir, vai cortar minha luz, mas você não crê no Senhor, que pode todas as coisas. A CEMIG está tendo mais poder que a sua fé na sua vida, está tendo mais importância. Nós precisamos crer em Cristo, independente da situação. Abacuque, ele estava certo de que ele seria morto. E o que ele fala? Todavia me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Meu Deus. Continuando a parábola, que ela não acabou não, gente. É bonitinha, gente. Numa certa noite, cheia da luz, do luar e das estrelas, olha que bonitinho, em que parecia haver melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido em um coxo feito com a madeira da primeira árvore da história. Não chora, viu, gente? De repente ela percebeu que continha o maior de todos os tesouros. Estava acolhendo o Filho de Deus, que acabara de vir ao mundo. A segunda árvore, em forma de um pequeno barco, anos mais tarde transportou um homem que acabou dormindo em seu interior. Quando uma forte tempestade estava prestes a levá-la para o fundo do mar, aquele homem levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, fazendo com que a tempestade cessasse e viesse imediatamente a calmaria. Foi então que ela percebeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando as suas vigas foram retiradas do velho depósito e unidas em uma forma de cruz. Assustou-se ainda mais quando um homem foi pregado nela. Sentiu-se horrível e cruel. Mas no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria com a ressurreição daquele homem.
E a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado o Salvador da humanidade, para cancelar os pecados dos homens que crescem nele. E que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos, porque alguns momentos pareceram ter sido transformados em pesadelos, mas por fim os viram sendo realizados em algo muito melhor e maior do que aquilo que elas haviam imaginado para si. Amém? Eu quero te encorajar, meus irmãos, a dar mais importância aos propósitos de Deus para a sua vida, do que aquilo que você talvez queira ser. Creia em Deus. Confie no Senhor. Não confie em você. Você viu que dá errado. Você viu que dá errado. Todas as vezes que você confiou em você, que você fez os seus planinhos de final de ano, deu tudo errado. Se o pastor El estivesse aqui, ele ia confirmar. Tem 5 anos que a gente está tentando emagrecer. A gente faz votos. Eu vou emagrecer e não emagrece de jeito nenhum. Confia no Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ver se é a última passagem. A última passagem de hoje. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, repete comigo, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Aí nós vamos compreender que pesado não são as rejeições, pesado não é o exército da Babilônia, o império babilônico, pesado não é os problemas, as adversidades, pesado é a glória de Deus, meus irmãos. Entenda isso de uma vez por todas. Podem vir todos os impérios que passaram por essa terra, o assírio, o persa, o babilônico, o grego, o romano, pode vir todos juntos não são nada diante da glória de Deus. Nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, e você precisa crer, mas não como Satanás crê. Nós precisamos crer de verdade, que Ele é Deus e que os seus problemas são pequenos diante daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Abacuque, ele percebeu que não tinham forças para resistir ao inimigo. E no versículo 19 do capítulo 3, coloca para mim, Arthur. Capítulo 3, versículo 19 de Abacuque. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Aqui, Abacuque, ele olhou e viu que ele não tinha força suficiente. Eu tenho algo para falar para você. Nem toda tribulação que vier na sua vida, você vai obter vitória. A nossa vida não é só de vitória não, meus irmãos. Meu Deus do céu. Às vezes Deus vai falar não para você também. E você está temando com Deus, eu quero, igual aqueles meio pirracentos. E Deus está falando, não. E para nós vermos se realmente o Senhor está nos dizendo não, é intimidade com Ele e com Sua palavra. Tem lutas, amém. Tem lutas que somos capazes de vencer. Já impérios é com o Senhor. Eu tive lutas, meus irmãos, que eu não consegui vencer sozinho. Há 18 anos atrás, eu passei pelo pior dia da minha vida. Depois que a minha esposa engravidou, eu lembro que um dia eu estava trabalhando lá no Ouvido de Guerra,
eu recebi um telefonema falando que eles estavam levando ela para o Odilon Beres, para ganhar neném. Aí na hora eu falei, glória a Deus, que eu não aguentava mais ver com aquele barrigão, meus irmãos. Eu não aguentava. Ela passava óleo de amêndoa e a barriga dela ficava brilhando, aquele barrigão assim, sabe? Aí eu falei, glória a Deus, meus filhos vão nascer. E eu larguei o carrinho de mão cheio de concreto, mais feliz ainda que eu não ia ter que carregar o concreto. E corremos para o hospital, chegamos lá, aquela expectativa, e o médico me procurou e falou assim, olha, você corre risco de perder a sua esposa e seus filhos. Eu falei, meu Deus, esse cara está falando um tanto de abobrinha. Mas sabe aquela esperança de ouvir pegadinha do malandro, e ele não fez. E saiu para lá, meu Deus, isso é uma verdade, eu corro o risco de perder a minha família, cara. Naquele dia, o hospital de Lomberes ficou pequeno para mim. E eu não podia entrar, e a pressão dela só subindo, só subindo, só subindo, só subindo. Até que uma senhora chegou para mim, uma das enfermeiras falou comigo, olha, você acredita em Jesus? Eu falei, demais a conta. Então, nossa, amola ele aí, ora, porque você corre o risco lá de perder a sua família. E não tinha ninguém do meu lado, meus irmãos. Por isso que eu falo, valoriza a sua igreja, valoriza a sua família, valoriza os seus irmãos. Porque naquele momento a minha mãe não estava perto, meu pai... Não tinha ninguém comigo lá. A minha humanidade, eu me via sozinho. Eu não conseguia ver pelo pecado, muitas das vezes, que o Senhor estava do meu lado, e por não compreender a sua palavra. Porque se eu compreendesse, era muito mais fácil. O Senhor está comigo. Eu confio no Senhor, porque Ele fez os céus e a terra, não pode restaurar o que está acontecendo. O conhecimento da palavra evita muitas coisas erradas que você vai direcionar para Deus. E graças a Deus, meus irmãos, o Aleph, depois de um tempo, ele contraiu uma infecção urinária e ficou mais um mês lá no hospital. E nós viemos para casa só com o Alex. Foi luta, mas eu tenho certeza absoluta que quem fez tudo foi o Senhor. A misericórdia do Senhor fez com que hoje os meninos estivessem aqui. Em nome de Jesus, meus irmãos, olha para os propósitos do Senhor. Tudo pode estar desmoronando do seu lado. Olha para o Senhor. Olha para os propósitos do Senhor. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Fará na sua vida, mas os nossos olhos precisam estar fixos naquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos é transitório. Mas aquilo que não se vê é eterno. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quero agradecer vocês por terem vindo nessa quarta-feira fria. O pastor Elvis, ele não veio porque ele está na correria para arrumar os negócios lá da viagem. Está muito gripado também. A Thaís está muito gripada. E no momento dessa oração, eu peço que vocês lembrem dele, lembrem da Thaís. Eu quero chamar o Júnior aqui também. Vem cá, Júnior. O Júnior vai estar viajando, ele e a família dele, amanhã. Está em pecado porque não está levando o pastor, sabe? Vamos orar pela vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Júnior, da sua família. Pai, em nome de Jesus, amanhã eles estarão em viagem. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que promova dias de descanso para eles, meu Deus. Que eles venham encontrar repouso, Pai, nessa viagem. Promova isso, isso é um meio de graça, meu Deus. Que o Senhor possa guardá-los, ó Pai, nessa estrada. Que o Senhor possa guardá-lo nesses dias, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja com eles, meu Deus, em nome de Jesus. Que eles possam continuar sendo luz aonde eles colocarem os seus pés. Que eles possam divertir muito, Senhor, como igreja ali naquele lugar, meu Pai. Nós, como igreja do Senhor, os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e oramos nesse momento pela vida do nosso pastor Elvis e pela vida da Thaís e seus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, conduza-os, ó Pai, no decorrer dessa estrada. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo contratempo, todo incidente, meu Pai, todo acidente. Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, leve-os e traga-os, ó Pai, em segurança, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, os irmãos que vieram, Pai, para cultuar o Teu nome, o Teu Filho, junto conosco, Pai, como igreja. Deus, que o Senhor possa levá-los para suas casas em segurança.
Pai, em nome de Jesus, permita que eles tenham uma semana em Tua presença. Guarde as nossas famílias, guarde os nossos filhos. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que os nossos propósitos sejam os Seus propósitos. Que essa palavra, assim como Emmanuel disse, que nós venhamos praticar a Tua palavra e não apenas ouvi-la, Senhor. Ajude-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém, amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Você crê, diz amém. Ide para casa, que o Senhor vos abençoe.